Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. E hoje nós vamos falar que é possível curar a sua dor. Então vamos aguardar, as pessoas estão sendo informadas que nós estamos ao vivo, vamos entrando. Boa noite, Jonemile Laviola, boa noite, Maria Bernadette Carvalho, um beijo, boa noite, Sinfo Sistemas, Cris Almeida X, Eduardo Carlos Boem, boa noite, Dario Emerson Couto, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre dor. Algo que nos incomoda, algo presente na maioria de todos nós. Boa noite, João. Seja bem-vindo participar aqui conosco, João Bosco, esse amigo. Nós estamos falando hoje sobre que é possível curar a sua dor, a minha dor, a dor de todas as pessoas. É sobre esse caminho, essa jornada que nós vamos falar. E todo mundo conhece alguém que está vivendo uma grande dor, todo mundo conhece alguém que está submetido há algum tempo sob a dor e que precisa de uma ajuda. Essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você quer que alguém aproveite nesse momento esse conteúdo, manda um aviãozinho. Convida-o para participar da nossa conversa e vamos estar aqui falando juntos sobre esse desafio que é a dor que invade todas as pessoas. Lembrando, desde já, aqueles que estão entrando, alguns que não nos conhecem, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, psiquiatra e falo todas as terças-feiras sobre algum tema em saúde e espiritualidade. E escolhemos hoje, nesse nosso segundo encontro do ano de 2025, para falar sobre a dor. O que é a dor, quais são os riscos que ela levam, provocam, quais são as coisas que nós podemos fazer para superar as nossas dores. Boa noite, Pompoline, boa noite, Meire Moreira, essa grande amiga e irmã, boa noite a todos vocês e vamos começar a nossa conversa sem perda de tempo para a gente aproveitar verdadeiramente todo esse contexto. Ainda não aprendi a me proibir fazer movimentos com a mão, porque muitas vezes eles se transformam aí em algumas, alguns emojis, marcando aí a presença nossa e o funcionamento da tecnologia. O que é a dor? Primeira coisa, o que é a dor? Primeiro, que dor, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista orgânico, social, a dor é um sintoma subjetivo. Ou seja, eu posso dizer que é a minha dor. E posso dizer que a dor varia de pessoa para pessoa. E que nós não temos como apreender dentro de nós a dor que o outro sente
na sua intensidade, nas suas características, nas suas condições. Então, uma mesma doença, uma mesma lesão, uma mesma situação, uma mesma vivência pode causar graus variados de dor nas pessoas acometidas. Então, muitas vezes, uma pessoa se fere com um martelo que ele bate no dedo e a dor que ele sente é diferente da dor do indivíduo ao lado que também pegou o martelo e da mesma forma involuntária ele acabou batendo o martelo no dedo. Então, nós não temos uma dor única, poderíamos dizer assim, porque é um sintoma subjetivo. Do ponto de vista físico, a dor pode se apresentar como uma pressão, algo que aperta o peito. Muita gente fala e usa essa expressão. Outras pessoas falam, né, de uma dor latejante, né, que vai tocando o indivíduo o tempo todo. Tem aquelas dores dilacerantes que parece que você está sendo cortado. E inúmeras outras formas de se relatar essas dores. E às vezes as formas que as pessoas usam, elas são tão singulares quanto a dor que ela sente. É uma dor que ele coloca de algo, às vezes, que ele nunca experimentou, mas que ele tem essa impressão. É um calor dentro de mim, como se eu tivesse dentro de uma caldeira. E às vezes essa pessoa nunca esteve perto de um ambiente onde tivesse uma caldeira. A dor, ela pode ser aguda, ela acontece agora, nesse instante, e a dor pode ser crônica, ela está presente em mim há muito tempo. Ela já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. A dor, então, ela pode ter uma duração também curta, ela vem e desaparece rapidamente. A dor, ela pode ter uma duração longa, ela durar anos na vida de uma criatura. E existem dores que são intermitentes. Elas vão e voltam na vida de um indivíduo. Então, essas características, elas são presentes e nós estamos aqui até nos ocupando muito mais nesse momento com as dores físicas do que as dores emocionais. Mas uma pergunta importante. Qual que é a pior dor? A dor física ou a dor emocional? O que vocês acham, vocês que estão aí participando? Escrevam para a gente. Qual é a dor que é a pior dor para você? É uma dor física ou uma dor emocional? Coloque a sua resposta, mesmo durante a nossa conversa agora, trazendo todo esse contexto. Há um trabalho que foi publicado num site chamado Psychology Today, em 20 de julho de 2014, que traz, né, um estudo dizendo
por que a dor emocional é mais impactante que a dor física. Então, esse trabalho ele foi publicado nesse site da Psychology Today, um site, e lá ele traz para nós as justificativas de por que a dor emocional, muita gente está colocando aí, a Cris Almeida colocou aí que a dor emocional, a Carolzinha respondeu aí também, o Aires Luz colocou aqui que é emocional, a dor física você toma remédio e passa. Então vamos aproveitar esses argumentos para fazer essa reflexão. Primeira coisa, as memórias desencadeiam dor emocional, não dor física. Querem entender o que eu estou dizendo? Vocês já podem ter tido uma dor física muito grande. Existem estudos falando da gravidade das dores na vida das pessoas. Falam entre as dores maiores fisicamente, nós temos a angina, né, que é a dor do infarto, a dor do cálculo renal, que para, né, na uretra e que causa um imenso sofrimento. Nós temos aí a dor do parto, né? São várias dores que são colocadas. Se você lembrasse agora de uma dessas dores que você teve, você não vai sentir fisicamente essa dor. O seu corpo não vai refletir essa dor. Mas uma dor emocional, ao se lembrar dela, vem à pessoa lembranças, sentimentos, imagens, às vezes vem sons, vem cheiros, várias outras coisas relacionadas com aquela dor, e ela é como se ela pudesse voltar na vida da criatura. Muitas vezes as pessoas chegam a vivenciar, a chorar novamente. Uma dor bastante comum, que é a dor do luto, né? Ela acontece no momento da morte, daquela separação dentro daquele ritual, mas no dia seguinte, ao se lembrar do indivíduo que te é querido e que ele morreu, você volta a chorar, você volta a sentir saudade, toda aquela dor te visita intensamente. Então, a primeira coisa dentro desse processo que nós estamos falando de impacto, né, de como que a dor emocional impacta mais que a dor física, o primeiro fato que é lembrado é esse. Há uma questão muito interessante e que é muito comum. É que a gente, inclusive, usa, às vezes, uma dor física como distração da dor emocional. Há um fato, né,
que acontecem em determinados quadros de transtornos mentais, em que a pessoa tem um sofrimento emocional tão intenso, a dor dele é tão intenso que ele se corta, ele se queima, ele se bate, ele se esmurra, ele bate a cabeça contra a parede. Para sentir uma dor física intensa, e o relato dessas pessoas é que essa dor física, ela alivia a dor emocional. Em geral, a dor física, ela traz mais empatia dos outros do que a dor emocional. A gente sente ou se sensibiliza mais com um indivíduo que está com uma ferida, com um corte, com uma fratura imensa, com uma dor física fruto de uma doença grave. Isso sensibiliza muito mais que, às vezes, a depressão, a ansiedade, né? Essas manifestações doloridas, né? E sofridas que vêm do campo emocional. Uma outra questão do impacto, e isso é muito interessante a gente poder pensar, é que a dor emocional, ela produz ecos da sua manifestação. Ou seja, quando eu às vezes sinto uma dor física, eu fico preso ao dolorimento que essa dor física me provoca. Mas quando eu sinto uma dor emocional, isso pode trazer repercussões orgânicas, né? Me volta uma dor emocional, uma fobia, um medo intenso. Eu me lembro de uma cobra e isso me acompanha, né? Eu tenho uma fobia de cobra e essa dor me vem e eu posso chegar ao ponto de ter tanto medo que ficar fisicamente paralisado por essa dor. Eu posso chegar ao ponto de temer que uma cobra entre no ambiente que eu estou, num quarto de um prédio no 18º andar. E essa repercussão dessa dor emocional ser tão grande que eu posso, inclusive, urinar ou evacuar na roupa de medo. De medo. Então, a dor emocional, ela produz ecos na vida do indivíduo. Tem gente que com muita dor, ela fica com muita raiva, ela agride as outras pessoas, ela provoca reações muito sofridas. Existem pessoas que sofrem muito diante de determinadas situações. Por exemplo, crianças que não gostam que as pessoas riam, porque interpretam que elas estão rindo delas, elas sofrem, e elas têm uma reação, por exemplo, de agredir alguém por causa da dor que ela está sentindo. E necessariamente não é a pessoa que sorriu ou que riu.
é uma outra pessoa vinculada a ela. Então, nós estamos vendo aí que essa questão, ela é muito mais marcante e precisa que a gente aprenda a fazer coisas, a ter ferramentas, a seguir determinados caminhos para poder ter alívio e até curar a nossa dor. Que esse é o nosso propósito, né? Nós estamos vendo aí, durante a nossa conversa, foram chegando inúmeras pessoas, foram algumas pessoas que nós não conhecíamos, estão chegando aí, sejam bem-vindos. A Sheila, nossa Sheila Badaró, nossa companheira lá de projeto de gestão de saúde mental, a Neuza de Freitas, a Évila, que faz parte aí da nossa equipe, e nós teremos aí em breve, né, Évila? Boas notícias, novidades desse 2025 para todo mundo, né? Temos aí a Roberta Veiga e outras pessoas que foram chegando, Floripes Pampolini. Então, nós estamos falando sobre dor e falando do impacto por causa da memória. Então, a dor física, a gente pode tomar um remédio e ela passa. A dor emocional, ela não passa com remédio. Muita gente, inclusive, acredita que ela não passa nunca, que você vai sentir essa dor a vida inteira. E muitas pessoas acreditam nisso porque não sabem como agir diante da dor. O sofrimento psíquico é muito mais intenso do que o próprio sofrimento físico. Porque você tem a memória que fica cobrando o tempo inteiro e que traz o tempo todo essa dor psíquica para a sua vida. Muito interessante a gente pensar nisso. Há pouco tempo eu falava numa das lives sobre um tema atual, muito atual, que é a dependência das redes, né, das telas, e em especial a pornografia na internet. E um trabalho realizado por estudiosos e apresentado pelo Senado americano levanta que o vício em pornografia pela internet é muito mais grave do que os vícios das drogas e outros vícios, porque você pode não acessar as redes, você pode ser colocado numa sala, num quarto fechado, e as imagens, as frases, os sons vinculados com a pornografia se sustentam na sua memória. E sustentados na sua memória, eles sustentam o vício do indivíduo. Só para a gente ver que esse impacto do adoecimento psíquico é muito maior que o impacto do adoecimento físico. E alguém pode dizer para a gente assim, mas doenças físicas podem matar. As doenças psíquicas também matam. E mais do que isso, as dores psíquicas agravam as dores físicas. As dores psíquicas desencadeiam dores físicas. O sofrimento psíquico
muitas vezes compromete a imunidade do indivíduo e faz surgir doenças muito graves. Quantas pessoas morrem de infarto agudo numa situação de sofrimento emocional? Há um fato real na minha família que demarcou muitas pessoas. A minha avó paterna, eu não a conheci. Meu pai é um dos irmãos mais novos do primeiro casamento do meu avô. Meu avô teve, no primeiro casamento, 12 filhos. O meu pai era o penúltimo. E numa briga, na hora do jantar, de dois irmãos do meu pai, dois tios adolescentes, um deles, naquela confusão, naquele jeito abrutalhado das pessoas que viviam no interior, sem nenhuma cultura, sem nenhum cuidado, a violência ainda é uma realidade. Um deles tira a faca para o outro. E a minha avó, que estava na cozinha, caiu imediatamente, teve uma parada e não sobreviveu. Então, os impactos, eles acontecem. Aquela situação provocou uma dor emocional tão grande nela que fez parar, né, a sua estrutura orgânica. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Muita gente prefere negar suas dores. Negar dor física e negar dor emocional. Tem gente que vai carregando a dor, isso aqui não tem nada a ver, e quando chega num determinado momento a fazer um tratamento, essa pessoa, ela vai, naquele momento, né, ter uma notícia bastante complicada, porque a dor que ele negou era uma doença grave e que está numa fase final. Tem pessoas, culturalmente, e por uma questão, às vezes, de personalidade, por uma questão de subjugação, de submissão adoecida, que convive com dores emocionais e que negam estar em qualquer tipo de sofrimento. Os relacionamentos tóxicos, às vezes, duram muitos anos. Quando uma mulher chega a denunciar um homem numa delegacia pelo abuso, geralmente esses relacionamentos já têm muito tempo de sofrimento. E as repercussões desse tempo de sofrimento vão permanecer com a pessoa, mesmo que ela fique livre da companhia daquele indivíduo abusador numa relação tóxica de uma violência imensa. Então, não compreender e negar a nossa dor, isso pode provocar reações muito graves na nossa vida. Primeiro, a gente pode ter uma interpretação equivocada da realidade. Pessoas que sustentam essas dores
vivem muitas vezes essa interpretação equivocada da realidade. Muitas mulheres vivem esses relacionamentos tóxicos, sofrimento intenso, mas acredito que é assim mesmo, que os homens são desse jeito, que na nossa sociedade faz assim, que tem que se viver isso. Uma outra coisa, quando a gente não compreende, ou quando a gente nega a nossa dor, a gente projeta a culpa dessa dor em terceiros e de uma forma errônea. Então, isso é um outro elemento que é importante. Um outro argumento que acontece para a gente não se permitir negar ou deixar de compreender a nossa dor, porque muitas vezes a gente faz uma atribuição falsa de intencionalidade aonde ela não existe. Como eu não procuro compreender, eu coloco que aquela dor é por causa disso, daquilo outro, quando na realidade aquela dor vem de um outro lugar, de um outro sentido, de uma outra situação. Não compreender a nossa dor é possibilitar distorcer os fatos. Nós vivemos hoje numa sociedade onde a pressão, o sofrimento social é muito grande, por N motivos. Não é só para o pobre, para o que é perseguido, não é esse discurso. Pessoas que têm uma alta performance social, pessoas que têm trabalhos importantes em empresas, né? Eu trabalho hoje com gestão e saúde mental, vejo isso, essas pessoas também vivem sob pressões intensas. E muitas vezes há uma distorção dos fatos. Distorção essa que chega a absurdos. Da criatura dizer que aquele outro que faz sofrer tem o direito de fazer isso, porque ele que paga as contas, ele que tem um lugar. Ou eu posso distorcer os fatos dizendo que eu estou ali porque a minha família me obriga a estar ali para que tenha um status, isso, aquilo, outro, quando isso, na verdade, não é uma realidade. Muitas vezes, o que a gente faz é disfarçar os sentimentos. Há uma questão muito comum, né? Você, diante de um homem que está com medo, numa sociedade em que os homens não deveriam demonstrar o sentimento de medo porque isso é fraqueza, essa é a fala social, ele disfarça, não, eu não estou com medo, eu estou preocupado, ou eu estou com raiva. Né? Disfarça os sentimentos que carrega. E quando eu não compreendo a minha dor, quando eu nego a minha dor, eu me eximo de ter que tomar a responsabilidade pela mudança. E aí nós entramos num caminho. O caminho, se a gente quer alívio, se a gente quer cura da nossa dor, nós temos que tomar a responsabilidade da mudança da nossa condição de dor.
Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu tenho que entender que a dor é minha. E se a dor é minha, eu sou responsável por ela e eu tenho que fazer o que for preciso para sair e mudar dessa situação. Não adianta eu querer esperar que o outro que provoca dor, que me provoca um abuso, que me provoca uma subjugação, que ele é que vai resolver a minha dor. Eu já falo sempre, né, há muitos anos nas minhas palestras, nos meus cursos, né, que se o cavalo esperar São Jorge descer, ele vai ficar eternamente com o São Jorge brigando lá com o dragão na imagem, e ele não vai ficar livre da situação. Ele é que tem que dar o pinote. Ele é que tem que mudar a situação. Então, a primeira coisa é entender isso. A dor é minha e a responsabilidade é minha. Isso é bom? As pessoas não acham que é bom. Isso é fácil? Eu tenho certeza que não é fácil. E muita gente, quando escuta isso, some. Some dos consultórios, some dos lugares aonde se é falado sobre essa questão. Pampolini colocou que os homens não devem demonstrar o sentimento, é um erro. Isso é um erro social. A nossa sociedade não convive bem com as emoções. Não é só os homens, nós mulheres também escondem muitos sentimentos. Socialmente a gente não pode, né? Mudar é difícil dentro de uma sociedade moldada para homem não sentir, isso faz ele errar. Mas mudar também é difícil dentro de uma sociedade moldada para o homem, para a mulher só sentir determinadas coisas, e isso faz ela errar. Então a gente tem que ter essa noção, porque não é interpretar que o problema é os pobres coitados dos homens que são levados ao erro. As mulheres também são levadas aos erros. Então, quais são passos, né, como caminhar nesse processo para a gente superar as nossas dores emocionais? Já que eu falo sobre saúde mental, minha fala a partir de agora vai ficar muito voltada à questão da dor emocional. Então, vocês que estão chegando, algumas pessoas que eu já vi começaram a nos seguir agora, muito obrigado. Fique aí conosco até o final e aprenda que é possível curar a sua dor. A gente precisa se permitir sentir a dor. Esse passo é o primeiro passo, ele é paradoxal. Como é que eu vou superar a minha dor se eu vou me permitir sentir a dor? Mas para que a dor deixe de existir, eu tenho que senti-la. Para que eu vença o meu medo, eu tenho que assumir que eu tenho medo. E todas as pessoas têm algum tipo de medo. Alguns medos lógicos, né, que tem sentido. Você está numa selva, diante de um leão, você tem medo. Né? Feliz do que não tiver medo, porque ele pode, no arrebatamento da sua atitude,
ter um desfecho fatal. Então, mas nós temos medos que não tem muito sentido. Medo de barata, medo de lagartixa, medo de certas coisas, medo de lagarta, de minhoca. Eu já vi pessoas tendo medo dessas coisas. Né? São seres que, para nós, homens e mulheres, eles não nos provocam diretamente nenhuma coisa. Mas se eu não assumir que eu tenho esse medo, eu não vou cuidar de mim. Eu tenho que me permitir sentir a dor para que ela deixe de existir. Então eu tenho que dizer que eu tenho dor de ser porque fui abandonado pela minha mulher, pelo meu marido, por um filho, por um pai, por uma mãe. Se eu não me permitir isso, eu não vou dar conta de viver essa dor e trabalhar essa dor na nossa vida. Há uma fala popular que é verdade. Dor reprimida não é dor resolvida. Esconder a dor não é resolver a dor. Então não adianta eu esconder e querer fazer com que eu seja forte aonde eu não sou forte. Uma outra situação importante é que a gente, diante das nossas dores, a gente precisa aceitar as nossas limitações, aceitar a existência dessas dores, aceitar a sua repercussão, aceitar o sofrimento que ela me provoca e eu entender que eu não sou nem autossuficiente, nem onipotente. Ou seja, que eu não sou capaz de resolver tudo sozinho e que eu não tenho todo o poder do mundo. Ao contrário, nós humanos somos extremamente dependentes uns dos outros e nós somos ainda criaturas muito frágeis e essa nossa fragilidade é muitas vezes resultado, inclusive, de não aprender a lidar com essas dores. Para quem não tem essa ideia, né, muitas vezes as pessoas não têm uma leitura emocional ou das emoções. Né? Eu uso esse termo, né? A pessoa é um analfabeto emocional. Ele não sabe quais são as dores e ele não sabe quais são as emoções, ele não sabe o que ele está sentindo e ele não sabe expressar isso. Só que as emoções e os sentimentos falam sobre as nossas verdades internas. Quando nós deixamos de ouvir os nossos sentimentos e as nossas emoções, isso nos tira a capacidade de nos compreender como um todo. Como um todo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiramente, uma ferramenta muito importante é a ferramenta do autoconhecimento. É essa viagem ao eu interior. E o autoconhecimento é uma experiência desafiadora, dolorosa, mas transformadora. Aqui tem algumas pessoas que participaram de um dos nossos workshops, dos nossos seminários sobre o autoconhecimento.
E nesse seminário eu apresentei uma ferramenta que eu trabalho dentro do meu consultório com os meus pacientes que se propõem a fazer essa jornada de autoconhecimento, para eles serem munidos de ferramentas para lidar com isso, que é o mapa da viagem ao eu interior. Esse mapa, ele é fruto de uma experiência de mais de 40 anos de trabalho como psiquiatra clínico e psicoterapeuta. E nesse mapa, as pessoas vão se municiando de ferramentas para se conhecerem e se aprimorarem. É fácil? Não é não, mas é extremamente importante. Importante. E quando a dor é muito intensa, é um momento que às vezes a gente nos permite sair do lugar do comodismo para buscar uma ajuda. E do ponto de vista emocional, a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse autoconhecimento. Para saber o que eu tenho e o que eu preciso, que eu ainda não tenho, que eu devo desenvolver para poder superar a minha dor. A Célia, né, que é psicóloga, que nos acompanha, uma parceira aí dos nossos seminários, ela coloca aqui: aquilo que não é expressado é enterrado vivo dentro da gente e saído para fora das piores maneiras. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta importante. A gente precisa aprender que a emoção precede a razão. Que nós sentimos antes de racionalizar e intelectualizar esse sentimento, né? Racionalizá-lo na nossa vida. E muitas vezes essa racionalização, ao invés de nos ajudar, racionalizar as nossas emoções pode nos levar a negar as emoções ou a banalizar as nossas emoções. Então eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no meio religioso, não, a minha dor é nada diante da dor do outro. E isso é, às vezes, uma realidade, mas às vezes é uma banalização e eu não me permito cuidar da minha dor, cuidar de mim, e lá para frente isso vai aparecer de uma outra forma. Eu já vi muitas mulheres que têm história de câncer de mama, que a história é muito semelhante uma da outra, que passaram sofrimentos grandes no relacionamento com o esposo, que foram mães dedicadas, que ofereceram as coisas aos filhos, da esperança, né, de que esses filhos reconhecessem e de alguma forma se manifestassem positivamente em relação a elas. E que isso não aconteceu e que depois de um tempo elas apareceram com um câncer de mama. Essa é uma observação. Nós não estamos aqui falando que todos os casos de câncer de mama têm essa mesma história, mas nós conhecemos muitos deles dessa maneira.
nós temos que aprender a realidade e a intensidade das nossas dores. Então eu não tenho só que entender que a minha dor é real. Eu tenho que entender qual que é a intensidade dela. O que eu preciso fazer? Após identificar o sentimento, vivenciá-lo, refletir sobre ele, as causas, os impactos que ele provoca, a gente tem que fazer isso. Não basta eu identificar o sentimento e vivenciá-lo. Eu tenho que refletir sobre ele. Refletir aonde ele está. O que leva a isso a acontecer. Quais os impactos que isso provoca na minha vida. Aceitando que nós somos falíveis e que, ao integrar o sentir ao existir, né, quando eu sinto e vejo que isso existe na minha vida, eu vou sair mais fortalecido. Por quê? Porque eu vou ter mais recursos diante de outras adversidades e contrariedades da vida pelo aprendizado anterior na minha jornada. Os sentimentos mais intensos devem refletir o momento presente. Né? A gente não deve carregar de uma intensidade grande as nossas dores passadas e não elaboradas. Não é assim que a gente caminha. Porque tem gente que, se olhar por aqui agora, ele não vai sentir uma dor. Que está no momento, mas ele está sofrendo porque ele convive o tempo todo com as dores passadas que não foram elaboradas. Aí é preciso procurar um recurso para elaborar isso na vida. Os diversos processos psicoterápicos. As diversas formas de terapia que nos dão possibilidade de elaborar essas vivências passadas que se mantêm presentes porque eu não consegui ficar livre delas na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado para não distorcer a realidade. Não colocar nessa dor uma intensidade maior nem menor, não deixar de nos responsabilizar para responsabilizar para os outros. Eu sou infeliz porque minha mãe fez assim, porque o governo fez assim, o meu patrão fez isso, a minha mulher fez isso. Não é nesse lugar. O Vanduil colocou aqui verdade, fomos educados para nos racionalizar, porque não sentimentalizar, ou seja, raciocinar os nossos sentimentos. Isso aí, né? E a Célia colocou, hoje uma sessão com um adolescente, ele olhou bem fundo nos meus olhos e ele relatou, meu choro está adormecido, homem não chora. Então, essa frase, ela foi instalada na vida dele pelos pais, que o homem não chora. É uma frase bastante comprometedora da vida e até da oportunidade das relações saudáveis. A gente precisa aprender isso. Não é só das questões negativas, os sentimentos positivos, as coisas positivas. Porque o homem não pode fazer muita coisa. Eu era um adolescente, um dia fui dar um abraço e um beijo no meu pai. Meu pai falou assim,
Homem que é homem não abraça outro homem, não beija outro homem. E eu, toda a vida, fui muito tupetudo. Eu abracei ele com força, beijei e falei assim, eu não estou beijando outro homem, eu estou beijando meu pai. E quando, já muitos anos depois, ele é avô, e a gente vivendo, o meu pai chegava e me abraçava, e me beijava todos os dias. Durante muitos anos, todos os dias ele me acompanhava. Como eu não dirigia, e ele se aposentou, e ele ficava incomodado de ficar à toa, e às vezes que a renda não estava bem e que eu estava fazendo algo que não era a forma que ele queria, eu convidei ele para trabalhar. Então, todos os dias, quando ele me buscava, quando ele me deixava, nós nos abraçávamos e nos beijávamos. E aquela frase que ele aprendeu, que ele queria que eu aprendesse, ela foi desaprendida. E ela nos fez viver formas de afetos mais felizes. E a gente tem que aprender isso, né? Que homem não chora, que homem que fala da dor, homem tem que quebrar a perna e tem que falar que não tem problema nenhum, porque se reclamar de dor, ele não é homem. Né? E o problema é que, como os homens negam isso tudo, os homens são péssimos para conviver com dor. Os homens nos hospitais dão mais trabalho que as mulheres diante das dores. Eu entendo, Célia, deve ter sido muito doloroso ouvir um jovem de 18 anos falar isso dessa forma. Então, nós temos, para a gente se lembrar de como que a gente pode superar e curar a nossa dor, nós temos aqui 6 pontos que não podem ser esquecidos. Primeiro, reconhecer e nomear a dor. Depois, diante da dor, dá um tempo para se acalmar. Não adianta querer resolver a dor no momento do sofrimento e do desespero. Há um tempo atrás eu senti uma dor abdominal muito intensa, muito intensa. Tão intensa que eu pingava de suor, de tanta dor. E eu não conseguia me liberar porque a dor não passava, todo o contexto, a esposa tentando me ajudar, eu fui para o banheiro, tomei um banho e quando me enxugava ela percebeu que eu continuava suando muito de dor e eu não conseguia parar por causa da intensidade da dor. E naquele momento ela falou assim, vamos deitar. Eu me deitei, ela me cobriu, me deixou na penumbra, eu dormi. E quando eu acordei, eu já não estava com a dor. Provavelmente porque a distensão eram de flatos e eles devem ter se liberado quando eu me acalmei e me relaxei. E essa experiência de algum tempo, ela foi muito importante e eu estou compartilhando essa situação para ver que a gente às vezes precisa se acalmar. Às vezes a gente entra em desespero diante de uma coisa, quando a gente se acalma, a gente consegue ver outro lado da moeda, outro ponto de vista e isso sair para uma situação diferente. Um outro passo é expressar a dor de forma sincera. Não fazer teatro, nem fazer nenhum processo de esconder sua dor. É a dor que eu estou sentindo.
não ter expectativas das reações dos outros ou da mudança da realidade. A dor é minha não significa que as pessoas vão ter dó, vão facilitar para mim, ou que o dia vai trocar de horário com a noite e mudar as coisas. Não é essa situação. A gente não tem que ter expectativas das reações das pessoas ou das mudanças da realidade. Eu tenho que fazer para poder lidar com minha dor. Ter um objetivo claro. Né? Se eu quero superar a minha dor, eu vou trabalhar isso. E para trabalhar isso, do ponto de vista emocional, é importante que eu me proponha ao autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, não é possível. Então, qualquer um de vocês que está me acompanhando agora, qualquer pessoa que assistir esse vídeo, que não vai ficar gravado no Instagram, mas que a equipe vai colocar posteriormente no meu canal no YouTube. Para quem não conhece, as pessoas que entraram, eu tenho um canal no YouTube, chama-se Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Então, vai lá, conhece, se inscreva, marque lá o sininho para as notificações, porque todas as semanas nós temos alguma novidade e lá nós temos centenas de vídeos contando palestras, contando aí seminários, workshops, entrevistas, lives com outras pessoas. Nós temos diversas lives com companheiros, com amigos, Andrei Moreira, Rossandro Klinge, professora Lucelena Galvão, doutor Marcos Renato Ribeiro e tantas outras pessoas, a doutora Mel Sampaio, com o filho, que é educador físico, falando sempre sobre saúde mental e espiritualidade. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que fazer essas coisas. E quem se propõe e quiser fazer um trabalho de autoconhecimento, ele pode ser feito presencial ou online. A preferência é para o presencial, ele faz, dá uma ajuda, mas quem mora longe, quem quer conhecer, esse trabalho e fazer essa jornada, essa viagem, pode procurar na bio, no Instagram, lá tem consultas, acesse e você vai poder mandar uma mensagem pedindo que você quer marcar uma avaliação para a gente poder começar a fazer essa parceria. E o último passo é usufruir da experiência diante da verdade. A partir do momento que eu entendo a dor, a partir do momento que eu entendo o objetivo da minha dor, que eu, em vez de ficar perguntando o tempo todo por que dói, eu passo a fazer um outro movimento, que é o para que dói. A partir desse momento, eu vou conseguir fazer um caminho diferente e vou conseguir superar e aliviar a minha dor. Se você sentiu-se motivado a fazer um trabalho diante das suas dores, se lembre, acesse no Instagram, na bio, o botãozinho lá das consultas,
e peça para marcar uma avaliação conosco. E vamos fazer esse mapa, vamos fazer um trabalho para que você consiga se aliviar dessa dor. Né? Lembrar, né, que do outro lado está o prazer. E o prazer, ele, segundo um dos maiores estoicistas, que foi Epicuro, ele diz que o prazer não é um mal em si. Mas ele lembra que certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. E é isso que a gente está vendo na vida. Uma busca de prazer extremamente adoecido, que em vez de trazer felicidade, são dores na vida da criatura. Lembrando, essa live não fica gravada no Instagram. Então, aqueles que foram entrando no finalzinho agora, sejam bem-vindos, mas em breve essa live vai estar no nosso canal, no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, canal de saúde mental e espiritualidade, e você vai poder vê-la inteiramente. E se você quer alguma orientação, alguma informação, né, pode pedir através do Instagram. A minha equipe ou eu vamos estar respondendo a vocês. Lembrando, mais uma vez, que já certamente na próxima semana nós vamos trazer uma novidade, mais um trabalho nosso que vai diretamente às necessidades emocionais de todas as pessoas. Para quem está ao vivo, boa noite, tenham um bom sono. Aqueles que nos estão acompanhando pela gravação ou que estão em outros países, bom dia, boa tarde, até mais, um beijo no coração e sigamos à frente aprendendo sobre saúde mental e espiritualidade.